Boa noite, irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Que alegria, quem está contente aí, amém? Glória a Deus, né, de saber que realmente nós estamos aqui mediante a graça do Senhor, mediante o amor do Senhor. E através desse amor, irmãos, que nós expressamos também esse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, nós podemos então estar expressando na vida de outras pessoas. E nós vemos realmente a grandeza, o poder do Senhor, esse amor imensurável sobre as nossas vidas todos os dias. Logo pela manhã, quando nós já acordamos, nós já vemos e já podemos sentir realmente o cuidado do Senhor, a proteção de Deus, realmente a provisão do Senhor sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Então não tem como, irmãos, a gente não mencionar o nome do Senhor, não lembrarmos o nome do Senhor em todo momento da nossa vida. Então só o fato de você estar aqui nessa noite já é graça sobre graça. Então que realmente nós como igreja possamos agradecer ao Senhor, porque o Senhor ainda continua derramando o seu amor para conosco todos os dias, amém? Glória a Deus. Obrigado você que está aqui também nos visitando nessa noite, mais uma vez seja bem-vindo em nome de Jesus, amém, irmãos? Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Romanos, capítulo número 5, verso de número 8. Eu queria discorrer com os irmãos nessa noite a respeito desse tema, o extraordinário amor de Deus, amém? O extraordinário amor de Deus. Você que pode, vamos estar se colocando em pé, em reverência à palavra do Senhor. O extraordinário amor de Deus. Romanos capítulo 5, verso de número 8, diz assim a palavra do Senhor: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Vamos lá? Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado a Deus. Muito obrigado pela tua santa, bendita presença aqui neste lugar. Nós queremos, ó Pai, continuar te exaltando, Senhor, ó Pai, porque sabemos, ó Pai, que o Senhor continua derramando, demonstrando, ó Deus, esse amor imensurável sobre as nossas vidas, mesmo nós, ó Pai, sendo pecadores. Ó Pai, que no nome de Jesus, o Senhor venha falar conosco, ó Pai, nessa noite, através da tua santa e bendita palavra. E assim nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, meus irmãos, podeis assentar. Fala para o seu irmão que está do seu lado: olha, Deus te ama. Agora você vai virar para o outro lado, fala: Deus te ama. Amém. Esse realmente é o amor de Deus, irmãos, que é derramado sobre nós a cada dia, e nós precisamos falar disso, nós precisamos demonstrar esse amor todos os dias na vida das pessoas, porque na verdade o amor de Deus, irmãos, é incondicional. O amor de Deus, ele não depende de algumas condições humanas que nós fazemos ou realizamos, ele não depende dos nossos méritos, das nossas ações, porque na verdade a própria natureza de Deus já é amar, porque Deus é amor. Ele já nos ama desde os primórdios da civilização. Ele já sabia que ele precisaria continuar nos amando, independente dos nossos comportamentos, independente dos nossos atos, independente dos nossos pecados, dos nossos delitos. O Senhor ainda continua nos amando, amém? Lá em 1 João, primeira carta de João, capítulo 4, no verso 19, vai dizer assim: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Olha só o que o apóstolo Paulo fala nessa carta, que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Ou seja, o Senhor nos amou primeiro, antes mesmo de nós reconhecermos a sua grandeza, antes mesmo de nós reconhecermos quem é Deus. Ele já demonstrou esse amor primeiramente em nós. E ele continua dizendo aqui no verso 20: se alguém diz eu amo a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E é por isso que nós nunca devemos, irmãos, dialogar e discutir a respeito da grandeza de Deus, aquilo que Deus pode fazer, aquilo que Deus pode operar, porque Ele é infinito.
Deus opera da sua forma, de acordo com a sua vontade, e isso nos traz sempre a menção e a memória que na profundidade do amor de Deus, irmãos, Ele pode fazer qualquer coisa. Ele pode fazer qualquer coisa, Ele pode abrir os céus e a terra a favor da sua luta, a favor para abençoar o seu povo nas horas de maior aflição. Ele pode mover, irmãos, os algoritmos do céu para nos abençoar, porque se você crer, se você buscar, como diz o profeta Jeremias, falando a parte de Deus ao povo de Israel: clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ou seja, irmãos, nós precisamos buscar esse Deus que nos ama, esse Deus que continua derramando o seu amor para conosco, mesmo nós sendo pecadores. Se formos observar aqui, irmãos, lá em João capítulo de número 3, aquele diálogo onde Nicodemos teve com Jesus na calada da noite, porque Nicodemos, sendo um judeu e ainda mais fazendo parte do grupo religioso daquela época, ele não podia se encontrar com Jesus em qualquer horário do dia, mas ele escolheu na noite para que ele pudesse, aos escondidos, às escuras, para que então ele pudesse conversar com Jesus. E Nicodemos, irmãos, era um homem completamente religioso, o homem que sabia interpretar as leis, a Torá, mas Nicodemos não entendia nada a respeito das coisas do reino de Deus. E agora ele se depara nessa conversa, nesse diálogo com Jesus às escuras. E Jesus disse a Nicodemos, ele afirma a Nicodemos que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E para que uma pessoa, irmãos, religiosa, ainda mais daquela época, entendesse, na verdade, aquilo que Jesus estava falando, era completamente difícil para uma pessoa religiosa entender as coisas a respeito do reino de Deus. Porque a pessoa religiosa, ela nasce, ela é ensinada de uma forma totalmente quadrada, ou seja, não é dessa forma e não pode mudar. E Nicodemos sabia, irmãos, interpretar as leis, sabia interpretar a Torá. Ele foi criado, ele foi moldado na cultura judaica. Mas quando Jesus vem falando as coisas a respeito do reino de Deus, que era necessário nascer de novo, isso fez o quê? Que Nicodemos entrasse em parafuso. Ele ficou doido, ele ficou perplexo de saber, mas como pode isso? Porque na verdade, irmãos, o amor de Deus ultrapassa as nossas imaginações. O amor de Deus, irmãos, ultrapassa todos os nossos pensamentos. Tudo aquilo que nós compreendemos a respeito de Deus, Deus é muito mais além disso, porque Deus é infinito. Deus sempre foi, Deus sempre será e Deus sempre é Deus, amém? Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Ele vai continuar sendo esse Deus de amor, de graça, de perdão, de misericórdia. E Nicodemos se perguntava: mas como pode um homem agora voltar a nascer de novo? Ele vai ter que voltar dentro do ventre? Jesus falou para ele: você não está entendendo nada. E Jesus ainda continua dizendo no verso 5 de João 3: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, aquele que não nascer de novo não pode ver, mas aquele que também não nascer da água e do Espírito não pode nem entrar no reino de Deus. Sabe, meus irmãos, isso é muito importante para nós como igreja. Será que realmente nós amamos tanto a Deus, conforme o apóstolo João escrevendo essa carta aqui em 1 João capítulo 4, verso 19, ele estava declarando aqui, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E será que realmente você ama a Deus? Será que no íntimo do seu coração, na sua mente, você ama a Deus de todo o seu coração? Jesus continua aqui o seu diálogo com Nicodemos, mas como ele era uma pessoa completamente religiosa, ele não estava entendendo absolutamente nada. E lá no verso de número 10 ele vai dizer assim: tu é mestre em Israel e não sabes disso? No verso 12: se vos falei com coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falastes de coisas celestiais? Sabe, meus irmãos, para muitas pessoas, infelizmente elas nunca vão entender a olhar numa ótica da visão de Deus. Eu também fui uma pessoa muito religiosa, irmãos, há muito tempo atrás. Eu fazia o que a igreja pedia para fazer, eu fazia o que os líderes pediam para fazer, mas eu não tinha intimidade com a palavra de Deus.
Há muitos anos atrás, quando eu comecei a minha caminhada na fé, a minha caminhada cristã, eu sempre fazia aquilo que as pessoas pediam para que eu fizesse, mas nunca tinha intimidade com Deus, na sua palavra, em oração. Mas o dia, irmãos, que eu tive um encontro verdadeiro com Deus, tudo isso mudou. O dia que eu tive um encontro verdadeiro, profundo e genuíno na presença de Deus, na presença da pessoa de Cristo Jesus, na presença da pessoa do Espírito Santo do Senhor, irmãos, tudo se tornou diferente. Nós precisamos, irmãos, começar a ter esse momento de relacionamento com Deus, para que a gente possa sentir a presença de Deus, para que a gente possa sentir o amor, o cuidado, a proteção, o zelo de Deus sobre as nossas vidas, irmãos. E depois que eu comecei a ter esse relacionamento com Deus, irmãos, tudo começou a mudar na minha vida. Eu não mais fazia orações de forma mecânica, ou seja, um diálogo da boca para fora, mas agora a nossa oração, a minha oração é algo relacional com o meu Deus, o meu Criador, aquele que realmente me ama, aquele que realmente me sustenta. E cada dia mais, irmãos, Deus foi mostrando o seu amor para comigo, para com a minha casa, com a minha família, através desses níveis mais profundos de intimidade com Deus. Porque cada um de nós, irmãos, podemos acessar esses níveis mais profundos de intimidade com Deus. Eu sempre digo, irmãos, que pessoas nunca vão conhecer esse Deus verdadeiramente, aquilo que Deus pode fazer e realizar nas nossas vidas, se você não realmente preservar essa intimidade e esse relacionamento para com o nosso Senhor. Fazendo barulho ali, ó. Desliga lá para nós, fazendo favor, Gustavo. E nós vemos, irmãos, que nós precisamos praticar isso. Nós precisamos praticar o amor de Cristo Jesus. E isso está sendo ensinado para os novos alunos para o batismo. Nós precisamos criar esse relacionamento, essa intimidade com Deus. Nós precisamos ser moldados pela palavra do Senhor. Nós precisamos ter esse momento a sós com Deus através da oração. Porque quando nós temos, irmãos, esses momentos de intimidade com Deus, Deus também vai fazer com que alguns atributos deles, comunicáveis, vai fazer parte da nossa vida, como o amor, a bondade, a misericórdia, a paciência e a sabedoria. São atributos comunicáveis, eles se comunicam conosco para que também a gente possa comunicar com as outras pessoas, irmãos. É tão bom quando nós sentimos o amor de Deus, e esse mesmo amor do Senhor é transmitido na vida de outras pessoas, através de compaixão, de graça, de bondade e misericórdia. E quando nós passamos, irmãos, a nos importar com a presença de Deus, nada mais importa, irmãos. Até as coisas erradas que estão acontecendo ao nosso redor, a gente nem vai dar ligância para isso, porque só importa estar na presença de Deus, só importa estar com a presença de Deus, amém? E era exatamente isso que Davi sentia, irmãos. Davi sentia plena satisfação de estar na presença do Senhor, era tudo o que ele queria. E ele diz ali no Salmo 84, no verso 1, Salmo 84, verso 1, vai dizer assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração, a minha carne clama pelo um Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si, onde põe os seus filhos, até mesmo nos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e cujo coração estão aplanados, pelos caminhos aplanados do Senhor. E no verso número 10 ele vai dizer assim: porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000, ou seja, longe da presença do Senhor, longe de estar na casa do Senhor. Irmãos, quando nós estamos diante da presença de Deus, nós sentimos realmente o cuidado do Senhor. Quando nós estamos diante da presença de Deus, nós sentimos esse amor extraordinário de Deus sobre as nossas vidas. E Davi amava tanto ao Senhor, ele amava tanto a presença de Deus, porque se nós formos pegar, irmãos, a história de Davi, quando ele é coroado rei em Israel, quando ele é realmente levado ao trono, o sentimento de Davi era de trazer agora a arca da aliança para a terra de Israel.
coisa que Saul nunca pensou, irmãos, de trazer novamente a arca da aliança que tinha sido roubada pelos filisteus. Mas Davi sabia da importância de estar com a presença de Deus. E Davi, irmãos, faz isso, ele traz a arca da aliança novamente para a sua terra, porque Davi sabia da importância de estar com a presença de Deus. E a arca do Senhor, a arca da aliança, simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo, o cuidado do Senhor, a proteção do Senhor no meio do seu povo. E 1 João 4 vai dizer: nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. E a pergunta que eu faço: será que você ama a Deus? Será que você entende esse amor de Deus sobre a sua vida? Será que você reflete na sua casa, nos dias que você está vivendo, essa imensidão desse amor, dessa graça de Deus sobre as nossas vidas? Porque Deus nos ama, e Ele sempre vai continuar nos amando, irmão, independente de nós, independente daquilo que eu achar ou não achar de Deus, Ele vai continuar nos amando. Lá em João 3,16 vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não venha morrer por toda a eternidade, mas para que ele possa crer que há um Deus que ama, há um Deus que mandou o seu Filho unigênito, e se essa pessoa crer, ela vai ter a vida eterna ao lado de Jesus, irmãos. Deus amou o mundo de tal forma, irmãos, e ainda continua derramando e demonstrando esse amor todos os dias para conosco. Como pode, irmãos, um amor tão grande, a tal ponto de entregar o seu único filho, o Filho de Deus? Nós que somos pais, você que é pai, será que nós refletimos a respeito dessa imensidão, irmãos, e dessa profundidade? Será que nós teríamos coragem de pegar o nosso próprio filho e entregar em sacrifício por amor à humanidade? Irmãos, dificilmente nós faríamos uma coisa horrível dessa. Dificilmente nós faríamos isso. Nós queríamos então agora esconder os nossos filhos o mais longe possível, para que ninguém pudesse achar e sacrificá-los, porque nós temos, irmãos, amor para conosco, para com aqueles que são nossos. Nós temos amor, nós cuidamos dos nossos filhos, dos nossos entes queridos, da mesma forma que Deus também cuida de cada um de nós, irmãos. Que eu quero que os irmãos reflitam nessa noite sobre o amor de Deus, irmãos, que é de uma forma incondicional, que nós nem podemos pensar, que nós nem podemos imaginar. O quão grande é esse amor de Deus para nossas vidas, independente, irmãos, dos nossos pecados. Mas é lógico que Ele quer que você também confesse os seus pecados. É lógico que Ele precisa que você se achegue diante dEle de uma forma, de um coração quebrantado e contrito, porque um coração quebrantado e contrito o Senhor não desprezará. Ele sabe, irmãos, as intenções do nosso coração, Ele sabe o que passa na nossa mente, Ele sabe o que vai acontecer daqui a pouco, Ele sabe o que vai acontecer no dia da manhã, Ele sabe o que vai acontecer no outro ano seguinte, ou seja, Ele sabe o que vai acontecer. É por isso que Ele já se adianta, irmãos, e começa a derramar essa graça, começa a derramar esse amor, porque Ele protege o seu povo, Ele cuida daqueles que são seus, Ele zela pelos rebanhos do seu pasto. É assim que Deus faz, irmãos. Nós somos rebanhos do Senhor, nós fazemos parte, irmãos, de um grande rebanho celestial. E quando nós vemos, irmãos, aqui a passagem de Lucas, capítulo 23, no verso de número 32 em diante, nós vamos ver aqui Jesus, mesmo sendo entregue, irmãos, ali na cruz do Calvário, já posto, pregado na cruz do Calvário, ainda Jesus demonstrando o seu ato de misericórdia, ainda Jesus demonstrando o seu ato de amor para as pessoas que estavam ali olhando, muitas delas xingando, desprezando Jesus, mas mesmo assim, irmãos, Jesus demonstrando sua graça e demonstrando o seu amor. Eu quero que você abra aí Lucas 23, capítulo 23, a partir do verso de número 32, vai nos contar essa história, onde Jesus estava sendo pregado na cruz do Calvário, no monte chamado Caveira, e Jesus estava aqui, meus irmãos, ao lado de dois ladrões, duas pessoas também que foram condenadas, automaticamente foram crucificadas ao lado de Jesus. E essa passagem aqui, meus irmãos, nos ensina tanto,
mas tanto sobre o amor de Deus, o amor de Cristo Jesus para com a humanidade. E na hora da crucificação, meu irmão, Jesus todo cheio de dores, cheio de sangue, porque todos tinham açoitado Jesus, mas no verso 34 ele vai dizer assim: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Mesmo, irmãos, tomado de compaixão e graça, ele ainda ora a Deus, pedindo para que o Senhor ainda pudesse perdoar aquelas pessoas que havia maltratado Jesus. E o povo e os soldados que estavam ali em volta, zombando de Jesus, dizendo, no verso 37, se tu és rei dos judeus, salva-te mesmo, desce daí. Se é que você é o rei mesmo, o Messias, o Salvador do mundo, então faça alguma coisa. E um dos ladrões que ali estava, irmãos, ao lado de Jesus, e com certeza, no verso 39, ele dizia, se tu é Cristo, salva-te a ti mesmo. Ou seja, interrogando Jesus, fazendo com que Jesus ali pudesse operar milagre naquele momento de angústia, aquele momento de dor. E com certeza aquele homem olhando para Jesus agora e falando assim, ué, se você é realmente o Messias, salva a tu e a nós que estamos aqui. E esse homem estava pregado ao lado de Jesus, e com certeza esse homem só poderia estar do lado esquerdo de Jesus, porque aquele outro ladrão que estava pregado do outro lado de Jesus, e eu quero entender que ele estava crucificado ao lado direito de Jesus, ele olha para aquele outro amigo dele, ladrão, e fala assim para aquele outro ladrão, você não teme a Deus? Você está nessa situação, nós estamos nessa situação, porque na verdade nós merecemos estar aqui, nós merecemos estar nessa situação. Ou seja, aquilo chamou a atenção de Jesus, aquilo chamou os olhares de Jesus, mesmo Jesus ali crucificado na cruz do Calvário, com certeza aquele ato chamou a atenção de Jesus. Então Jesus, irmãos, olhando para aquele ladrão que estava ao seu lado, ele disse, o ladrão disse no verso 42, então esse ladrão disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse no verso 43, em verdade te digo que hoje entrarás comigo no paraíso. Ou seja, Jesus automaticamente já liberou perdão para ele, porque ele confessou que ele estava ali, não porque ele merecia, mas ele estava ali, irmãos, por conta dos seus pecados, por conta dos seus delitos. Jesus estava ali por conta do meu e do seu pecado. Jesus era santo, era como um cordeiro puro, imaculado, ele não merecia estar ali na cruz do Calvário, mas ele foi até a cruz, por conta do meu e do seu pecado, irmãos, do pecado da humanidade. E a primeira lição que nós podemos tirar aqui, irmãos, dessa história, em primeiro lugar, é que o amor de Deus, ele sempre vai nos comover. No momento de maior improbabilidade, nos momentos de maior coisas improváveis, o amor de Deus vai sempre nos surpreender, porque na verdade o amor de Deus nos impacta, mesmo nos encontros mais improváveis, nós somos surpreendidos pelo amor de Jesus. Quando nós estamos no momento de maior fraqueza, de maior tempestade, de maior aflição, e aí que o Senhor vai continuar derramando, irmãos, o seu amor, a sua graça, o seu perdão, a sua misericórdia, porque Ele espera, irmãos, que todos os pecadores possam se arrepender, para que todos os pecadores possam realmente, se partirem para a eternidade, possam gozar da eternidade juntamente ao lado de Cristo Jesus. Jesus havia sido açoitado, irmãos, Jesus havia sido pregado numa cruz, e mesmo assim Jesus estava orando ao Pai, Pai, perdoa-lhes, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus agiu, meus irmãos, de compaixão e graça com a humanidade. Jesus agiu de compaixão e graça, orando pelos seus perseguidores, orando pelos seus malfeitores, as pessoas que realmente humilharam Jesus, as pessoas que açoitaram Jesus, os soldados, a multidão, porque era nítido, irmãos, ver naquela situação, as mesmas pessoas que estavam ao lado de Jesus, as mesmas pessoas que estavam dizendo, olha, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é da raiz de Davi, Jesus é o nosso Salvador, Jesus é o Messias. Havia uma multidão ao lado de Jesus, mas foi as mesmas pessoas que estavam ao lado de Jesus,
as mesmas pessoas que disseram crucifique-o, crucifique-o, mas mesmo assim Jesus, irmãos, orando a Deus pela vida dessas pessoas, dizendo: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E lá em Lucas 23, 34, ele fala isso: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que faz. Esse tipo de amor, irmãos, poucas pessoas vão entender, porque por conta da natureza humana e pecadora que nós temos, muitas pessoas não vão entender, meus irmãos, na verdade, por que Jesus Cristo fez tudo isso? Porque já havia uma promessa, havia várias e várias promessas que Jesus iria morrer pelos nossos pecados, Jesus iria levar as nossas dores, Jesus iria levar as nossas enfermidades, seriam lançadas sobre os ombros de Jesus, ou seja, Ele se tornaria maldito, irmãos, pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelas nossas culpas. Ele se tornou maldito ali na cruz, colocando a sua vida em favor de todos nós. Mas aí você pode dizer: mas pastor, eu não cometo pecado. Irmão, já está mentindo. Todos nós cometemos pecado, todos nós somos pecadores, todos nós passamos, irmãos, por momentos altos e baixos na nossa vida, mas quando nós estamos realmente na aflição, na angústia, na tempestade, é aí onde Deus também continua derramando a sua graça, o seu amor. Deus continua fazendo coisas imensuráveis, Deus continua fazendo coisas extraordinárias. Por quê? Porque Ele nos ama, e Ele sempre vai querer, irmãos, a nossa paz, o nosso bem. O profeta Jeremias fala isso ao povo de Israel: eis que tenho pensamento de paz para vos dar. Essa é a promessa de Deus, irmãos, nunca nos pesar a mão, a não ser que você não confesse a sua culpa, a não ser que você não confesse o seu erro, a não ser que você não confesse os seus delitos, os seus pecados, porque na verdade, irmãos, quando nós confessamos as nossas culpas, os nossos pecados, nós temos um grande advogado que é fiel, Jesus Cristo, o grande autor e consumador da nossa fé, amém? E deixar de dizer, irmãos, que Jesus sofreu somente para o povo judeu é algo tão errado. Jesus sofreu e morreu por toda a humanidade. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. O próprio povo judeu não os aceitou como o Messias, como Yeshua HaMashiach, como verdadeiro Filho de Deus. Mas Ele demonstrou mesmo assim o seu amor, entregando a sua vida por todos nós. Prenderam Jesus, irmãos, açoitaram Jesus, pregaram Jesus numa cruz, derramaram o sangue precioso de Jesus pelo meu e pelo seu pecado. E hoje nós estamos aqui, irmãos, agradecendo. Hoje nós estamos aqui louvando. E hoje nós estamos aqui rendendo graças a Deus, pedindo ao Senhor: Senhor, continua derramando esse amor sobre nós, continua renovando esse amor sobre as nossas vidas, porque muitas pessoas, irmãos, infelizmente, são feridas, são magoadas, são decepcionadas, às vezes até mesmo dentro da igreja, e costumam dizer: ah, pastor, mas o irmão falou mal de mim, então não quero mais saber de vir para a igreja. Ah, pastor, me humilharam no meu serviço, me traíram, me deixaram realmente na ruína. Muitas pessoas vão alegar que estão sofrendo e não querem mais participação com Cristo, não querem mais fazer parte da igreja, não querem mais fazer parte do corpo de Cristo. Mas deixa eu te dizer nessa noite, irmãos, prenderam Jesus, açoitaram Jesus, mas Ele permaneceu fiel até o fim. Açoitaram Jesus, pregaram Jesus numa cruz, Jesus se humilhou pelos nossos pecados, mas Jesus foi fiel até o fim, irmãos. Jesus foi fiel até a morte, porque Ele sabia que a coroa também ia ser colocada sobre a sua cabeça, a coroa da vitória, a coroa da justiça, porque nós cremos, irmãos, que Jesus não somente morreu, mas Ele ressuscitou, amém? Jesus ressuscitou, irmãos, não está no mundo dos mortos, mas sim Jesus mostrou o caminho para todas aquelas pessoas que confessarem Jesus, mesmo estando morto, Jesus os ressuscitaria, irmãos. Se nós formos ver aqui João 3, irmãos, o diálogo que Jesus estava tendo com Nicodemos, Nicodemos não estava entendendo nada acerca das coisas que Jesus estava dizendo, irmãos, mas Jesus falou assim: olha, é necessário, e havia já essa profecia
que o Filho do Homem era necessário morrer, mas quando ele morresse, quando ele ressuscitasse, ele iria atrair multidões, irmãos, para si. E foi exatamente isso que Jesus fez, e foi exatamente isso que aconteceu. Porque nós pregamos, irmãos, Jesus Cristo vivo. Nós não pregamos somente um Jesus Cristo que morreu, nós pregamos um Jesus que ressuscitou para perdão dos nossos pecados. Tudo isso Jesus Cristo fez para que eu e você pudéssemos, irmãos, ter a vitória. Tudo isso Jesus Cristo fez foi por amor, foi de uma forma sacrificial, um amor inexplicável, um amor ágape, um amor incondicional, um amor altruísta, que quer dizer também altruísmo, que se refere a ter empatia, se preocupar com outra pessoa, se colocar no lugar de outra pessoa. E foi exatamente isso que Jesus Cristo fez. Ele se colocou no nosso lugar, para que hoje você pudesse ter a oportunidade de dizer: Senhor, eu te amo, porque o Senhor me amou primeiro. Apesar dos nossos pecados, o Senhor ainda continua nos amando, amém? Em segundo lugar, irmãos, esse amor nos mostra que nós precisamos reconhecer que somos pecadores. No verso 41 e 42 aqui, nessa conversa entre os dois ladrões aqui, eles já começaram a discutir a respeito, com Jesus ali, ia um pedindo para Jesus tirá-los dali daquele lugar de sofrimento, e o outro ali falando: olha, você não teme a Deus, você não tem medo, porque nós estamos aqui por conta dos nossos erros, por conta dos nossos delitos. E ele olha ali para Jesus e diz a Jesus: Jesus, lembra-te de mim, Senhor, quando vieres o teu reino, ou quando entrares no teu reino. Ou seja, o ladrão ali da cruz, irmãos, reconheceu que ele só estava naquela situação por conta dos seus erros. Ele não estaria ali por conta de outras coisas, mas ele estava ali sendo condenado, e era a pior condenação daquela época, a morte de cruz. E Jesus foi condenado com a pior condenação dos homens, com morte de cruz. E Jesus foi pregado ao lado de duas pessoas corruptas, duas pessoas que cometeram erros, e Jesus ali no meio para mostrar, meus irmãos, que uma pessoa santa, que uma pessoa pura, sem erro algum, estava se entregando por todos nós. E esse ladrão aqui, meus irmãos, reconhecendo que eles estavam ali naquela situação porque eles mereciam, e agora eles estavam sendo julgados, sentenciados à morte. O próprio ladrão reconheceu o seu erro, o seu pecado. Será que nós somos capazes de reconhecer as nossas culpas? Será que nós somos capazes de reconhecer os nossos próprios erros, irmãos? Porque é mais fácil terceirizar: ah, não foi ele que fez, ah, não foi ele que falou isso, não fui eu não. Lembra que eu falei semana passada, quando Neemias orou pela sua nação? Neemias, tanto quanto Daniel também, não ficou: olha, mas foi eles, Senhor, nós estamos padecendo aqui porque foi aquela geração que errou. Não, eles se colocaram, irmãos, também como pecadores. Senhor, nós erramos, e eu peço perdão, Senhor, porque nós erramos. Será que nós como igreja, irmãos, temos essa capacidade de dizer: Senhor, nós erramos, Senhor, e nós estamos aqui para pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados, pelos nossos erros, porque na verdade, irmãos, nós nem merecíamos estar aqui nessa noite, nós nem merecíamos essa graça de Cristo Jesus, porque foi de graça que você recebeu o dom da salvação. Não foi pelas boas obras, porque isso não vai salvar ninguém, mas foi puramente pela graça salvadora de Cristo Jesus, irmãos, que nós alcançamos a salvação. E esse próprio ladrão aqui, meus irmãos, estava reconhecendo o seu erro ali ao lado de Jesus. Será que nós podemos aqui nessa noite reconhecer as nossas transgressões, os nossos pecados? Tenho dito, irmãos, todos nós somos pecadores. Falei hoje pela manhã na sala de batismo. Todos os dias, irmãos, nós precisamos chegar diante do Senhor e confessar os nossos delitos. Todos os dias. Ah, pastor, mas eu já tomei uma decisão ao lado de Cristo. Irmãos, mas todos os dias nós precisamos pedir misericórdia a Deus. Senhor, misericórdia, Senhor, porque se não for a tua misericórdia, eu não consigo.
Se não for a tua graça salvadora sobre a minha vida, eu não consigo. Se não for a orientação do Espírito Santo do Senhor sobre a minha vida, eu não consigo, Senhor. Nós precisamos de Deus, irmãos. Nós precisamos ver o quão Deus continua nos amando apesar de nós, para que essa graça de Cristo Jesus, irmãos, continue sendo transferida, iluminando a vida de outras pessoas. Nós precisamos reconhecer que nós somos pecadores, que nós necessitamos do amor, da bondade, da misericórdia de Cristo Jesus. Richard Rembrandt, autor do livro Torturados por Amor a Cristo, em 1945, quando o regime comunista da Rússia invadiu a Romênia, fazendo com que muitas pessoas fossem presas, torturadas, vários pastores, missionários de diversas denominações foram colocados em um salão, e foi feito um pronunciamento que todos eles deveriam negar a Jesus, que eles deveriam agora se submeter ao regime comunista. Mas Richard foi o único dentro daquele salão que não se rebaixou ao regime comunista. Ou seja, ele ainda continuou confessando Jesus como Senhor e Salvador. E sabe qual foi o seu crime? Sabe por que ele foi preso e foi torturado? Porque ele confessou Jesus como Senhor e Salvador. É por isso que nós precisamos, irmãos, afirmar a nossa fé. Não importa aquilo que nós venhamos a passar, nós precisamos afirmar que há um Deus que continua nos amando todos os dias, mesmo passando pelo vale da sombra da morte, mesmo passando por aflições, mesmo passando por perseguições. Nós precisamos confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Lá em Romanos 10, 9 vai dizer: se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres em que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. No verso 10, porque o coração se crê com a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Ou seja, ele confessou que Jesus Cristo era o seu Senhor e era o seu Salvador, e ele não iria se render, irmãos, àquele regime político comunista daquela época. E sabe o que aconteceu? Ele ficou ainda 14 anos preso, sendo torturado, maltratado. A sua esposa também ficou em outro campo de concentração. Ele ficou longe dos filhos, ficou longe da família. Não só ele, mas muitas, milhares de pessoas foram submetidas a esse regime, irmão, de tortura. Mas o que nos chama mais atenção, se você assistiu o filme Torturados por Amor a Cristo, o que nos chama mais atenção é que quando ele está numa cela, sendo torturado todos os dias, o soldado chega naquela cela, pedindo para que ele pudesse negar a Cristo. Nega a Cristo e você vai ser solto. E ele falava: eu não nego Jesus, porque Jesus me amou. Jesus ainda continua me amando. E aquele soldado voltava todos os dias para torturar, irmão, da pior forma possível. Os irmãos que assistiram o filme, aqueles que não puderem, assista o filme. E aquele soldado tão cansado que ele estava de maltratar, de surrar Richard, ele falou: mas eu não entendo, por que que você não nega esse Cristo? Eu não consigo entender, é só você falar: eu nego Jesus. E aí Richard vai e fala para aquele soldado: eu não vou negar Jesus, porque esse amor de Jesus me ensina a também te perdoar, eu te perdoo. E aquele soldado sai sem entender nada, irmãos. E muitas pessoas nunca vão entender o amor incondicional de Deus sobre as nossas vidas, porque assim como Deus nos amou, irmãos, nós precisamos também demonstrar esse mesmo amor na vida de outras pessoas. Jesus nos ensina, irmãos, que nós precisamos amar os nossos irmãos, os nossos semelhantes, assim como nós dizemos que amamos a Deus, que louvamos ao Senhor, que amamos a Deus acima de todas as coisas. Nós precisamos também demonstrar esse amor na vida das pessoas. Terceiro, o amor de Deus nos mostra que quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, dos nossos erros, Ele está pronto a nos perdoar. O Senhor sempre estará pronto a perdoar. Não existe pecado, irmãos, na face da terra que Jesus não venha perdoar. Se você confessar, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, amém? Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados. E foi exatamente isso
que o ladrão na cruz, eu acredito que esse ladrão estava crucificado do lado direito, creio eu, e ele confessa Jesus ali, e ali diante de toda aquela multidão, olha, nós estamos passando por isso, porque nós merecemos. E ele fala para o outro ladrão: você não teme a Deus? Porque na verdade, com justiça, nós estamos recebendo tudo isso. E ele olha para Jesus e diz: lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. E a resposta de Jesus foi: em verdade te digo, que hoje estará comigo no paraíso. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Será que nós temos, irmãos, essa menção desse tão grande amor de Jesus sobre as nossas vidas, mesmo apesar de nós, mesmo através dos nossos pecados? Para falar a verdade, irmãos, Jesus, Ele demonstrou o seu amor para conosco, e nós nunca vamos entender isso, de forma profunda nós nunca vamos entender isso. Muitas coisas nós vamos ser traduzidos, revelado para nós, quando nós estivermos na glória com o Senhor. Quando nós estivermos lá, muitas coisas a respeito do mundo espiritual, nós vamos compreender. Mas enquanto nós estivermos aqui, irmãos, quanto mais nós oferecermos essa graça, esse amor na vida das pessoas, amando a Deus acima de todas as coisas, e amando o nosso próximo como a nós mesmos, esse amor de Deus também vai ser transmitido na vida de pessoas. Esse amor vai transformar vidas, esse amor vai curar feridas, irmãos. Eu tenho sempre dito aqui que às vezes a igreja ela fere, mas é na própria igreja, irmãos, que as pessoas também são curadas. É na própria igreja que as pessoas são restauradas. É na própria igreja de Cristo Jesus que elas têm um novo encontro com o Senhor. E aí elas começam então a desfrutar desse amor, desse extremo amor, desse extraordinário amor de Deus sobre a humanidade, sobre as nossas vidas. Nós não merecemos, mas mesmo assim o Senhor continua derramando esse amor sobre nós. Nós não merecíamos nada, irmãos, nada, absolutamente nada. Aí você pode dizer: mas eu nem estava lá naquela época. Já aconteceu isso há mais de 2000 anos. Mas foi há mais de 2000 anos que Jesus sabia que você estaria aqui. Há mais de 2000 anos Jesus morreu pelos nossos pecados, porque sabia que nós estaríamos aqui, para lembrar tudo aquilo que Deus fez durante toda a história da humanidade, irmãos, agindo na história, levantando homens e mulheres, se revelando no meio do seu povo, anunciando que haveria de vir o Messias, o grande Salvador do povo judeu. E essa graça foi transmitida, foi revelada aos gentios. E glória a Deus, irmãos, que essa palavra de transformação chegou na nossa vida, chegou na nossa casa. Esse amor de Cristo Jesus nós conhecemos. Muitos de nós nascemos já num berço cristão, mas a grande maioria viemos, irmãos, de becos escuros, de muitos lugares deploráveis, de muitas mazelas, e o Senhor nos encontrou, o Senhor nos achou, porque Ele nos amou, irmãos. Ele continua nos amando, e vai continuar nos amando, irmãos, todos os dias. Agora, é lógico que Ele espera que pecadores venham a se arrependerem. É lógico que o Senhor espera que pecadores se prostrem diante desse Deus vivo e verdadeiro, e reconheçam esse amor de Deus sobre as suas vidas. É isso que Deus espera, irmãos, de nós como igreja, que nós possamos reconhecer o amor de Deus, mas que também possamos transmitir esse amor de Deus na vida das pessoas aonde nós estamos inseridos, seja na escola, na faculdade. Foi lida aqui uma estatística, irmãos, do quanto falta da palavra de Deus chegar em cada coração na região sul do nosso país. Há uma estatística, irmãos, deplorável, aonde não se consegue chegar com o evangelho de Deus. Mas nós cremos, irmãos, que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todos vão ter a oportunidade de saber quem é Jesus. Todos vão ter a oportunidade de saber sobre o amor de Jesus, porque eles vão ter essa oportunidade. Toda a humanidade vai saber quem é Jesus, porque vai haver um dia, irmãos, conforme está escrito lá em Mateus capítulo 25, eu quero que você abra a sua Bíblia para nós estarmos encerrando. Mateus capítulo de número 25, queria chamar a equipe de louvor, que começa aqui à frente. Vai haver um dia, irmãos, que o Senhor vai chamar os seus escolhidos. Vai haver um dia, irmãos, que Jesus
vai colocar muitos à sua direita e tantos outros à sua esquerda. E será que você vai estar lá nesse dia? Mateus capítulo 25, a partir do verso de número 32, quero que você abra a sua Bíblia aí. Mateus capítulo de número 25, verso de número 32. E diz assim a palavra do Senhor: e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do meu reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Verso 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ou seja, irmãos, Jesus ainda continua nos amando, amém? Jesus ainda continua derramando o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia. Mas vai haver um dia, irmãos, que Jesus vai julgar todas as nações, vai julgar toda a humanidade. Qual vai ser o seu lado? De que lado você vai estar? Do lado direito, onde Jesus diz: vinde, bendito do meu Pai? Ou você vai estar sendo colocado do lado esquerdo, onde Jesus vai dizer assim: apartai-vos de mim, maldito? Qual é o lado que eu e você nós estaremos? Eu tenho a certeza que para lá eu vou. Você tem essa certeza? Ao lado de Jesus eu vou ficar, porque eu amo esse Jesus, irmãos. Eu amo esse Jesus, independente, irmãos, daquilo que eu vier a passar, daquilo que eu vier a sofrer. Eu preciso demonstrar esse amor de Cristo Jesus sobre a minha vida, aquilo que Ele já fez por mim. Por mais aflições, por mais tempestade, por mais provações que eu ou você venha a passar, irmãos, nada vai se comparar diante daquilo que Jesus suportou por todos nós. Nada disso vai se igualar. Ah, pastor, mas eu estou sofrendo. Jesus sofreu muito pior, irmãos. Jesus sofreu muito pior do que eu e você. E muitas pessoas, infelizmente, estão sofrendo, estão sendo torturadas, estão sendo mortas por amor a Cristo Jesus. Por amor a Cristo Jesus. Não estão sofrendo por qualquer coisas banais. Muitas pessoas estão morrendo hoje, estão sendo mortas exatamente hoje, nesse exato momento, por levar esse amor de Cristo Jesus, irmãos, na vida das pessoas. Com certeza a vida deles, irmãos, vai ser lembrada. A história da humanidade, irmãos, nunca vai ser esquecida, porque na verdade o Senhor, Ele nos ama tanto. Eu queria convidar você a ficar de pé nessa noite. Nós vamos estar cantando esse cântico que vai falar sobre esse ousado amor de Deus sobre as nossas vidas. E é só esse amor, irmãos, que pode trazer luz aonde há sombras, aonde há depravação. Só esse amor de Jesus pode trazer realmente vida, e vida em abundância. E que nessa noite você possa compreender e não sair daqui sem entender a respeito desse amor extraordinário de Deus sobre cada um de nós, amém? Vamos louvar o Senhor então? Antes de eu falar, tu cantava.
Vai, inimigo. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus, onde deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Declare mais uma vez. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Mais uma vez. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus, onde deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia. Feche seus olhos, irmãos. Feche seus olhos, vamos estar orando. Não sei como é que está a sua vida, mas eu quero que você afirme aí no seu coração: Jesus me ama. Afirme para você mesmo. Talvez você pense que Jesus abandonou você, talvez você pense que Jesus não liga mais para você, mas esse mesmo Jesus que foi nos pregado hoje, que foi nos falado hoje, Ele continua derramando o seu amor para conosco, mesmo nós sendo infiéis, irmãos. Deus ainda continua sendo fiéis para conosco, amém? Deus ainda continua sendo fiel, continua derramando a sua graça, o seu amor, o seu perdão, a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Que realmente nessa noite você possa reconhecer que não vale a pena nós vivermos longe do Senhor, não vale a pena nós vivermos longe desse amor. É tão importante nós estarmos juntos com Jesus, é tão importante nós estarmos junto com o corpo de Cristo Jesus,
porque é nesse momento, irmãos, é nesse âmbito que o amor de Deus também, ele ultrapassa a barreira, ultrapassa tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós imaginamos. É esse amor de Jesus. Feche seus olhos nessa noite. Pai, no nome de Jesus, nós queremos, ó Pai, nessa noite colocar as nossas vidas, ó Deus, as nossas dores, as nossas feridas diante do Senhor. Ó Pai, muitas vezes, ó Pai, vem ao pensamento, ó Deus, que o Senhor não nos ama, que o Senhor está longe de nós, que o Senhor não quer ouvir as nossas orações. Pai, que tudo isso caia por terra em nome de Jesus, Senhor. Que nós possamos compreender nessa noite que o Senhor está aqui, que o Senhor está ao nosso lado, que o Senhor, ó Deus, prometeu a cada um de nós, ó Pai, que estaria conosco todos os dias das nossas vidas, mesmo, Senhor, naqueles momentos mais escuros que nós passamos, mesmo nos dias mais tristes, ó Deus, que nós passamos, o Senhor prometeu que estaria conosco. Ó Pai, que no nome de Jesus, Senhor, nessa noite, o Senhor venha visitar, Senhor Deus, cada coração. O Senhor venha visitar, ó Deus, cada mente, cada família aqui nessa noite, ó Pai, que o Senhor venha, ó Deus, trazer a memória, Senhor, ó Deus, o seu amor que é incondicional, a sua graça salvadora, ó Pai, a sua misericórdia, Senhor, que seja derramada aqui nessa noite, ó Pai, em cada um de nós, na vida do teu povo, Senhor. Que possamos, ó Deus, trazer a memória, ó Deus, todos os dias da nossa vida, ó Deus, aquilo que o Senhor fez por mim, por todos nós, mesmo nós sendo pecadores, ó Pai, nós não merecíamos, ó Deus, essa graça, mas foi através de Cristo, foi através desse amor incondicional, que nós estamos aqui, ó Deus, louvando, que nós estamos aqui, ó Pai, nos derramando diante da Tua face, diante da Tua glória, Senhor. E que realmente, ó Pai, nós possamos reconhecer que nada somos sem o Senhor. Pai, haja em nós, ó Deus, transforma as nossas vidas, transforma o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, para que através disso, ó Deus, o Senhor também possa nos usar, ó Deus, como instrumento de salvação, da glória do Senhor, ó Deus, do seu amor na vida de pessoas, ó Deus, que estão necessitando, ó Pai, de saber que o Senhor continua as amando. Pai, abençoe, Deus, cada lar, abençoe cada família nessa noite, em nome de Jesus, amém, amém. Uma salva de palma ao Senhor, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, amém, irmãos. Podeis sentar. Só queria passar alguns recadinhos rapidão para os irmãos. Sexta-feira, cadê a irmã Vanessa? Aqui atrás, irmã Vanessa, né? Sexta-feira, irmã Vanessa, às 19h30, o nome da rua? Avenida João Pessoa, 5453. Eu sei que tem algumas vizinhas aí, eu quero vê-las ali, aqui bem pertinho. A mãe da Cauane, a Valesca, acertei? Valesca, vizinha, e não só as vizinhas, as demais estão convocadas. Estaremos fazendo um estudo da nossa revista e, como já é de costume, levar um pratinho para que nós façamos nosso momento de comunhão. É sexta-feira, a gente pode ficar batendo papo até tarde, sábado a gente não trabalha, vamos ter nosso momento de comunhão também. Encontro das mulheres, então, irmãos e irmãs, homens, libere as suas esposas, amém? Sexta-feira, às 19h30. Neste sábado, irmãos, e domingo, vai ter o aniversário da igreja ali da PIB de Alto Alegre, 25º aniversário. Então a igreja nossa foi convidada a estar presente no sábado, ali à noite começa a festividade, vai ser sábado à noite, domingo de manhã e também domingo à noite. E nós vamos ter ali uma festividade maravilhosa, o pastor Ricardo vai estar pregando ali nessa festividade, que nós possamos estar orando por aquela igreja, saber que Deus está fazendo grandes coisas ali naquele lugar, graças a Deus, Deus está movendo os céus e a terra naquele lugar, para que aquela igreja também possa ser um referencial de Deus naquela cidade de Alto Alegre, amém? Lembrando, irmãos, que dia 1º nós temos um encontro dos homens aqui, tá? Cadê os homens? Dia 1º, né, de novembro, nós temos um encontro aqui
da região. Então vai ter aqui Santa Luzia, região de Nova Brasilândia e outras cidades vão estar aqui conosco nesse encontro dos homens. Então não fique fora, irmãos, tá? Venha, irmãs, deixe seus homens sair de casa, tá? Libera eles, fala, vai lá no encontro dos homens, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, amém? Cadê os homens aí? Levanta as mãos, ó. Se a gente, olha aí, ó, quantos homens tem aqui, amém? Tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Sábado, dia 1º de novembro, às 19h30, amém? Domingo que vem vai ser também anunciado esse convite. E amanhã, segunda-feira, às 19h, cadê os homens? Cadê os homens? Olha lá os homens de Santa Luzia, ô irmão Cleber, ô Jesus, né? Valmir lá, o Valmir está convidado, tá, Valmir, em nome de Jesus. E os demais homens aqui também, jovens, nosso treino de futebol lá no espaço da Polícia Civil, né, Deda? Tá tudo certo amanhã, 19h, leve o facão, leve um monte de coisa, tá, irmãos? A gente vai se resolver lá. Vamos ficar em pé? Leve caneleira, leve chuteira. Amém, irmãos? Estou brincando, né? É um momento de constração, um momento de alegria, um momento de unidade. Graças a Deus, nós temos essa oportunidade de estar juntos, né, com os nossos irmãos. E tem sido um momento de muito aprendizado, de muita alegria, de muita comunhão, né, de muita correria também. Os mais velhos correndo atrás dos mais novos. Então, é assim que funciona. Feche seus olhos, levante suas mãos. Pai, muito obrigado. Continue, ó Deus, a derramar do seu amor, ó Pai, em nossas vidas. Pai, nós pedimos, ó Deus, que essa semana também seja uma semana abençoadora, Senhor, diante da Tua presença, Senhor. Que a doce comunhão do Espírito Santo do Senhor seja conosco, ó Pai, como igreja, a Tua amada igreja também, esparramada por toda a face da terra, Senhor. Ó Deus, que o Senhor venha encorajar, venha fortalecer, ó Deus, a vida do Teu povo, para que eles possam continuar, ó Deus, fazer a Tua obra, ó Deus, cumprir a Tua missão, ó Deus, seja nos 4 cantos, ó Deus, das nações, desse globo terrestre, Pai, que todos possam conhecer e reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. E assim, ó Pai, nós oramos nessa noite, em nome de Jesus, amém. Cumprimente o irmão, antes da ida à casa do Senhor.